A questão-chave é como você explica o desemprego. Então, essa é uma primeira pergunta que eu faria para vocês, e acho que para os liberais e para a escola austríaca, eles têm grande dificuldade em explicar o desemprego. Não há uma explicação convincente sobre desemprego. Oi, eu sou o Henrido e você deve ter visto o meu debate com o Paulo Gala. E em um momento do debate, ele simplesmente me pergunta referente ao desemprego. Nesse dia em que eu tinha debatido com ele, eu já estava escrevendo um artigo, um escrito, acerca da curva de Phillips. E eu resolvi voltar com esse escrito para lançar como um vídeo técnico para vocês, que é esse vídeo aqui. Só que resolvi dar acrescentar algumas coisas. Porque além de falar sobre a curva de Phillips modificada e porque ela não faz sentido, pelo menos no longo prazo, eu resolvi também falar um pouco sobre desemprego aqui. Trazer o argumento tanto de Sé quanto de Mises sobre desemprego, né? Vai ser a tríade Mises, Hayek, Sé para falar sobre desemprego aqui nesse vídeo. Então fiquem com esse vídeo que eu acredito que está, ó, supimpa, e é isso aí. Roda a vinheta. E de vinheta eu quero... mas afinal, hein, João Zera News ia gostar. Primeiramente, queria agradecer ao João Zera News, Guilherme Souza e o Creepypasta Miguel, que estão ajudando a manter esse projeto, junto com os demais, né? Foi bem grosseria com as outras pessoas. Outras pessoas, vocês também estão ajudando a manter o projeto, mas preciso puxar a sardinha pro pessoal, porque eu falei que ia ter menção de vídeo pra eles, tá bom? Um beijo. Um dos mais discutidos temas das ciências econômicas é referente ao suposto trade-off entre inflação e desemprego. Isso é muito conhecido quando a gente traz à tona a curva de Phillips. Porém, a curva de Phillips tem as suas especificações que talvez você não saiba e que eu estarei falando aqui. Neste vídeo, você vai entender por que é importante ter uma correta metodologia acerca de como interpretar os dados econômicos, que é o que eu venho defendendo ao longo do tempo. O vídeo que mais fala sobre isso é o meu vídeo Ciências Econômicas e Economia, Método e Fenômeno. Não esquece de dar uma olhadinha nele. É um vídeo um pouco longo, mas eu acredito que vai ser muito interessante para você entender muita coisa do que será falado aqui. Em 1958, Alban William Phillips submeteu o artigo dele em que ele fazia uma análise acerca das variáveis salários nominais, crescimento, salários nominais e o desemprego. E na conclusão desse artigo, ele percebe que existe um trade-off não linear entre salários nominais e o desemprego, uma relação inversamente proporcional, por sinal. A sua lógica é bem simples. Ele pegou as concepções de oferta e demanda e aplicou o mercado de trabalho, fazendo com que a gente perceba que determinada escassez de trabalhador afeta os salários nominais e que os salários nominais também vão afetar a escassez de trabalhador de alguma maneira. Porém, o que será que vem primeiro? Desemprego afeta salários nominais ou os salários nominais afetam desemprego? É isso que nós vamos concluir nesse vídeo aqui. Nós podemos entender que essa é a interpretação de Phillips acerca da análise que ele fez quando a gente lê o seguinte trecho. Agora eu vou traduzir. Traduzido do Google Tradutor. Quando a demanda por mão de obra é alta e há muitos poucos desempregados, devemos esperar que os empregadores aumentem as taxas salariais rapidamente. Cada empresa e cada indústria sendo continuamente tentada a oferecer um pouco acima das taxas prevalecentes para atrair a mão de obra mais adequada de outras empresas e indústrias. Por outro lado, parece que os trabalhadores relutam em oferecer seus serviços a menos do que as taxas prevalecentes quando a demanda por mão de obra é baixa e o desemprego é alto, de modo que os salários caem apenas muito lentamente. A relação entre o desemprego e a taxa de variações de taxas salariais é, portanto, provavelmente altamente não linear. Fica bem claro que Phillips entende as relações de trabalho com uma análise de oferta e demanda. Ou seja, as estruturas de escassez de oferta e de demanda de mercado de trabalho vão afetar a escassez de trabalhador, ou seja, a quantidade de trabalhador disponível para se contratar. E a quantidade de trabalhador disponível para se contratar também afetarão os preços salariais. Porém, a curva de Phillips que ficou muito conhecida é o que a gente chama de curva de Phillips modificada, aquela proposta por Samuelson e Solow. Em alguns livros de macroeconomia, você vai ver a curva de Phillips modificada denominada apenas como curva de Phillips, e em alguns livros de macroeconomia você vai ver a curva de Phillips modificada com esse termo mesmo, curva de Phillips modificada. Se você se lembra, o participante Gil do Big Brother Brasil, ele trouxe a curva de Phillips modificada com a nomenclatura curva de Phillips, mostrando que existiria supostamente um trade-off entre inflação e desemprego. Em 1960, Samuelson e Solow propõe então o que seria a curva de Phillips modificada, fazendo uma análise dos dados dos Estados Unidos. Só que, em vez da variável salário nominal, eles substituíram a variável pela inflação geral de preços. E essa proposta daria, supostamente, a capacidade do governante entre escolher surfar em um nível de inflação alto, mas com baixo desemprego, ou com um alto desemprego com um nível de inflação muito baixo. Essa modificação da curva de Phillips tem até um raciocínio interessante. Isso se dá pelo fato de que os custos da mão de obra geralmente compõem os custos totais, todo e qualquer setor. E como as empresas buscam os lucros, a proposta de Phillips daria a concluir que, portanto, os preços subiriam. Isso fica evidentemente claro quando a gente lê a seguinte passagem do artigo de Samuelson e Solow. Um período de alta demanda e preços crescentes moldam atitudes, expectativas e até mesmo instituições de forma a enviesar o futuro a favor de mais inflação. E essa proposta de Samuelson e Solow é bem assim, bem à la carte.
Nós podemos observar isso também quando a gente lê a seguinte citação. Isso sugere que qualquer política governamental que aumente a mobilidade da mão de obra ou melhore o fluxo de informações do mercado de trabalho terá efeitos anti-inflacionários, além de ser desejável por outros motivos. Portanto, o governante iria desfrutar, pelo menos no curto prazo, na escolha entre inflação e desemprego. Ainda que em 1970 exista uma certa controvérsia aí, onde viveu-se o período de estagflação, com preços crescentes e desemprego também crescente. Porém, a macroeconomia, em vez de abandonar essa teoria furada e infundada, resolve adicionar algumas coisinhas a mais, como por exemplo as questões das expectativas de preço e a lei de Ockham, mesmo que não houvesse uma explicação teórica acerca dessa possível causalidade que se sustente ao longo prazo. A proposta original de Phillips até que faz algum sentido, uma vez que a oferta e demanda de trabalhador afetaria a sensibilidade dos preços salariais e também os preços futuros. E nesse sentido eu concordo muito com Mises quando ele fala o seguinte: o trabalho é um fator de produção escasso, como tal, é vendido e comprado no mercado. Se o trabalho foi executado pelo próprio vendedor do produto ou do serviço, o seu preço do trabalho está incluído no preço atribuído ao produto ou ao serviço. Quando se trata de compra e venda de trabalho puro e simples, seja por um empresário engajado no processo de produção para a venda, seja por um consumidor desejoso de usar os serviços prestados para o seu próprio consumo, o preço assim pago recebe a denominação de salário. Portanto, os níveis de salários serão determinados assim como qualquer mercadoria numa economia, pela lei da oferta e pela lei da demanda. E essas relações de trabalho só se tornarão sustentáveis se atenderem às demandas mais urgentes dos consumidores. Nós devemos ter em mente que não existe no mercado de trabalho uma homogeneidade entre os trabalhadores. Cada trabalhador irá desempenhar um serviço de qualidade diferente um do outro, com quantidades diferentes um do outro e com resultados diferentes um do outro, mesmo que cada setor seja interligado de alguma maneira. Os trabalhadores também irão competir contra os fatores materiais de produção. A decisão entre fatores e materiais de produção e trabalhador se dará justamente pelo nível salarial, ou seja, o que tornar mais atraente para o empresário. Nós podemos definir a lógica desses dois participantes do mercado de trabalho, trabalhador e empresário, da seguinte maneira: o empresário, que busca alcançar o maior lucro possível, irá tentar contratar o trabalhador buscando jogar o seu salário o mais para baixo possível. E o trabalhador, que busca oferecer maior renda, tentará conseguir um salário o maior possível. Se o empresário almeja lucro, depende da expectativa que ele tem referente ao preço dessa mercadoria no futuro, para com que ele tome a decisão de contratar ou não um trabalhador. E é aqui que nós temos o insight praxeológico de que, se o salário não condiz com a vontade do trabalhador ou do empregador, jogará o trabalhador que busca trabalho para o desemprego. Portanto, nós podemos entender que a causa que leva o desemprego são os salários. Ou melhor, os salários que não condizem com as expectativas do trabalhador. Numa economia livre, sem intervenção alguma, o que explicaria o desemprego de pessoas que buscam trabalhar é o fato de que esses agentes esperam oportunidades distintas das que lhes são disponíveis. Portanto, a gente pode entender que o desemprego numa economia livre pode se dar por conta do indivíduo ter uma expectativa de um emprego melhor no futuro. Devemos ter em mente também que alguns trabalhos se tornam temporariamente atraentes numa economia livre, como por exemplo os trabalhos em épocas especiais como de Natal, que acabam pagando mais, fazendo com que os trabalhadores se sintam mais atraídos por estes trabalhos. Se eu pudesse fazer um mapa verbal que fundamenta o mercado de trabalho e o desemprego, seria mais ou menos o seguinte: ações exigem escolhas no tempo, portanto só podem ser feitas uma de cada vez. O indivíduo dispõe de um tempo limitado para realizar o seu trabalho. Esse trabalho exigirá, para evitar perda da qualidade, um descanso. Indivíduos possuem conhecimento tácitos acerca de trabalhos específicos. Portanto, determinados trabalhos exigem trabalhadores específicos. Haverá um declínio na qualidade e na quantidade do trabalho dependendo das forças vitais do trabalhador. Porém, nós não vivemos numa economia livre. Portanto, eu concordo com Mises quando ele fala o seguinte: se concomitantemente com a redução compulsória da jornada de trabalho, as autoridades ou os sindicatos proíbem uma correspondente redução dos salários que o funcionário de mercado provocaria, ou se instituições já existentes impedem essa redução, a consequência será a mesma que resultará de qualquer tentativa de manter os salários num nível superior ao determinado pelo mercado: desemprego institucional. O desemprego institucional é uma consequência das vontades tanto dos sindicatos quanto do governo, onde o empregador tem um aumento artificial nos custos na contratação de um trabalhador. Suas intervenções referente às negociações de salários tornam o desemprego algo massivo e crônico. Caso os sindicatos, mediante o uso do poder, restringam a mão de obra qualificada em determinados setores, isso não conduzirá ao desemprego institucional, mas irá reduzir os salários acerca dos setores onde os sindicatos têm menos poderes.
Existem políticas que afetam diretamente o desemprego e existem aquelas que afetam indiretamente. E para iniciar a nossa crítica a Samuelson e Solow, eu vou ter que falar daquela política que afeta indiretamente o desemprego, a política monetária expansionista. Perceba que Samuelson e Solow fala que existe um trade-off entre inflação e desemprego, e que, portanto, para fazer uma crítica eu tenho que fazer análise da inflação, mas eu acabei de falar de expansão da base monetária. E a minha defesa acerca do motivo de inflação ser algo intrinsecamente ligado à expansão da base monetária já foi feito em um outro vídeo, chamado de A Teoria Explica e a Empiria Comprova. A expansão da base monetária gera inflação. Uma outra forma de causar desemprego institucional é com a própria inflação, e nesse sentido eu concordo com o Hayek quando ele fala o seguinte: quanto mais durar a inflação, maior será o número de trabalhadores com empregos que dependerão de sua continuação, ou muitas vezes até de haver uma aceleração constante da taxa inflacionária. E isto não acontece porque esses trabalhadores não teriam encontrado emprego sem a inflação, mas porque a inflação os leva a empregos temporariamente atraentes, que tendem a desaparecer assim que haja desaceleração ou o término do processo inflacionário. Esses empregos tendem a desaparecer porque o empresário que tomou essas decisões baseadas em misinformation, quando se contrasta com a realidade do que de fato a economia é capaz de absorver em termos de mercadoria, percebem que suas decisões foram errôneas e acabam tentando corrigi-las ao longo do tempo. Porém, a continuação dessas políticas monetárias expansionistas, que levaram à má interpretação, impedirá os empresários de terem seus custos reais realizados, levando os mesmos a acreditar estarem sobre uma economia com um nível de produção capaz de absorver as mercadorias que foram ofertadas por eles. A necessidade de uma produção real para absorver as mercadorias ofertadas se torna clara quando a gente lê o seguinte trecho de Sé. A resposta é que as mercadorias que não se vendem ou que se vendem com perda ultrapassam a soma das necessidades que delas se tem, seja porque foram produzidas em quantidades excessivas, seja porque outras produções decaíram. Certos produtos se encontram em grande abundância porque outros vieram a falhar. Fica bem claro que para Sé, o problema da não absorção de um recurso se dá ou porque esse recurso não é útil para a sociedade em termos gerais, ou porque as pessoas não têm capacidade aquisitiva baseada em produção real. E a expansão da base monetária, que acaba dando dinheiro às pessoas, sinaliza para os empresários que existe produção real que tornará capaz os agentes econômicos a absorverem as suas produções. E acaba informando também que a economia está operando em um nível superior àquela que ela está operando de fato. O problema de expansão da base monetária para adquirir recursos sem lastro em produção se dá na seguinte fala de Sé: veja que são produtos que você precisa e não dinheiro. A soma de dinheiro que for usada na venda de seus produtos e na compra que você fizer dos produtos de um outro servirá para o mesmo uso, pouco depois, entre dois outros contratantes. Pois bem, o dinheiro é apenas a viatura do valor dos produtos. Todo o seu uso consiste em transportar até você o valor dos produtos que o comprador havia vendido para comprar os seus. Da mesma maneira, ele transportará para aquele de quem você fizer uma compra o valor dos produtos que você vender aos outros. Aqui você mostra que entende dinheiro como uma carroça que, depois de transportar o produto que você comprou ou vendeu, transportará um outro produto de um outro agente que vendeu ou comprou um outro produto. Não sei se ficou claro. Portanto, em uma situação onde há uma expansão da base monetária fazendo com que pessoas tenham a sua demanda artificialmente aumentada, transmitem essa informação ao empresário de que existe capacidade produtiva para absorver as mercadorias que eles forem jogar no mercado. Essa função informacional das decisões mercadológicas fica muito clara quando a gente lê a seguinte passagem de Hayek. Já se pode começar a perceber como é sutil o sistema de comunicação no qual se baseia o funcionamento de uma sociedade industrial desenvolvida. Esse sistema de comunicação, que chamamos de mercado, vem a ser um mecanismo de condensação de informações dispersas mais eficiente que qualquer um outro deliberadamente concebido pelo homem para o mesmo fim. Entende-se, então, que uma inflação gerada para reduzir o desemprego, em última instância, cria um cenário de incentivo informacional para o empreendedor alocar recursos baseado em uma demanda artificial. E essa é artificial, pois o resultado de seu aumento não provém de aumento de produtos que serão úteis para a sociedade, mas sim de dinheiro. Puramente dinheiro. E a função do dinheiro é bem simples: ser capaz de trocar por outros recursos no futuro. E o dinheiro adicional, sem respaldo em real produção, fará com que haja um aumento dos preços dos bens e serviços no futuro. Expectativa que será incorporada ao trabalhador e que exigirá maiores salários, que, dependendo da situação econômica do empregador, não conseguirá fazê-lo. Mas o efeito mais devastador e ao mesmo tempo o menos compreendido é que a inflação ao longo prazo inevitavelmente leva ao desemprego em grande escala. Além de criar empregos artificialmente atraentes, a expansão da base monetária também afeta as decisões dos consumidores, que acabam comprometendo sua renda no longo prazo. Isso levará a uma disputa entre consumidores e ofertantes, onde estes usam do dinheiro barato, sem real respaldo em poupança, para produzir recursos e ofertar ao mercado para consumidores que comprometeram sua renda e não poderão adquirir esse recurso aqui, que ao serem jogados no mercado por não ter uma absorção pelos consumidores, fará com que os empresários acabem liquidando suas posições econômicas.
E é este descompasso que acaba levando ao desequilíbrio econômico. Eu dei até agora a explicação teórica de como a inflação leva no longo prazo ao desemprego. E agora nós vamos estar comparando a nossa teoria com a realidade. Perceba que o gráfico que está na tela para vocês deixa bem claro que existe, na verdade, uma relação positiva entre inflação e desemprego. Ou seja, na medida que um cresce, o outro também cresce. E como a inflação leva ao desemprego no longo prazo, o que eu fiz? Eu peguei os dados do desemprego daqui a 12 meses e trouxe para 12 meses para trás, fazendo com que a inflação de agora explicasse o desemprego de 12 meses para frente. E a variação da inflação ao decorrer do tempo teria que ser similar com a variação do desemprego ao decorrer do tempo, que fica muito nítido quando a gente olha o gráfico que está na tela. Nesse sentido, nós também temos respaldo pelo trabalho de Cor Friedrich Israel, quando ele diz o seguinte: a série temporal suavizada pela Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos durante a segunda metade do século XX mostram o mesmo padrão. Primeiro, a inflação de preços aumenta. Depois, com um atraso, a taxa de desemprego também sobe. Fica bem nítido que a expansão da base monetária no momento atual acaba gerando desemprego no futuro, que é o que eu acabei argumentando em todo esse vídeo. Ou seja, a inflação torna temporariamente determinados empregos que, sem a sua continuação, esses desempregos acabam sumindo. Portanto, podemos dizer que a inflação terá as seguintes consequências: aumentar o fluxo monetário em diversos estágios e setores do processo produtivo, a criação de expectativa de aumento de preço cada vez maior, e pressão para aumento de salário baseado na expectativa de inflação. Para mim, o maior problema para entender o que causa o que é porque, querendo ou não, um desemprego no tempo T, ele serve como informação para a decisão econômica do empregador para determinar salários no tempo T+1. Parece, portanto, que este é causador deste. Mas esse salário aqui também afetará o desemprego aqui, tornando quase que impossível entender o que causa o quê. Mas quando a gente percebe que o desemprego só é possível quando não existe o equilíbrio de decisão entre trabalhador e empregador no salário, na negociação do salário, podemos concluir que é justamente os níveis de salários que geram desemprego específico ou geram a contratação específica. Portanto, o que causa o quê? Ficaria da seguinte forma: salários geram desemprego. Este nível de desemprego será uma informação econômica absorvida pelo empreendedor para tomar suas decisões futuras, que determinarão salários, que determinarão desemprego, que determinarão salários e assim por diante. E como são os salários que acabam estabelecendo o desemprego, no sentido de serem causa primeira, tentar criar um cenário artificial através da inflação para reduzir o desemprego farão com que os salários acabam se guiando a real produção da economia, tentando antecipar a inflação e causando ainda mais desemprego no futuro. Podemos concluir então que a modificação de Samuelson e Solow não fazem sentido, pelo menos no longo prazo, pois a economia acabará entrando em um reajuste, que só será evitada com a continuação de política inflacionária que tornará cada vez maior a necessidade desse reajuste. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva, ative o sininho de notificação, curta, compartilha. Lembrando que os vídeos de lives que a gente faz de leitura, etc., eles estão para membros acima de nível curioso. Então, se você assinar já o nível curioso para cima, você já vai ganhar mais de 80 vídeos aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só, um grande abraço e até mais.